Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Estamos muito felizes com a sua presença para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo, hoje com o tema A Origem do Mal, o Grande Inimigo, a lição de número 7. Gostaria de pedir você que ajude o Rio Grande do Sul. Você sabe das enchentes, da tragédia que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul e você pode estar ajudando através da ADA Brasil. Aqui, temos a chave Pix para você fazer a sua doação, tá bom? Só você fazer a sua doação através da chave Pix. Qualquer valor será muito bem-vinda para a ADA Brasil. E eu queria agradecer você por você sempre estar ligado no nosso canal, sempre compartilhando. Hoje, o texto principal está em Isaías, verso 14, verso 13 e 14. E o tema é A Origem do Mal, o Grande Inimigo, a lição de número 7. Gostaria de convidar você para fazermos uma oração antes de lermos o verso principal. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado por cada um de nós. Que a cada dia possamos crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Que tudo que aprendemos seja útil para a nossa vida, que possamos botar em prática em nossa vida todos os teus ensinos. Que seu Santo Espírito fale no nosso coração nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido você que abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14, que diz: Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você vê que aqui Lúcifer ele tem um desejo de ser semelhante ao Altíssimo, mas não apenas ser semelhante, mas estar acima de Deus, acima das estrelas de Deus. Mais lá para frente a gente comenta um pouco mais. E eu queria ir agora para o quebra-gelo. Quebra-gelo é, se você pudesse eliminar uma coisa negativa deste mundo, o que seria e por quê? Eu fiz essa enquete tanto aqui no YouTube, quanto no WhatsApp, e algumas pessoas responderam. Interessante notar que a grande maioria das pessoas responderam uma pergunta. Aliás, com única resposta. Que é o pecado. Sim, pergunta é, se você pudesse eliminar uma coisa negativa deste mundo, a maioria respondeu que seria o pecado. Por que então o pecado? Porque o pecado é que dá origem a todo mal. Todo mal surge ali através do pecado. Então, se a gente tira o pecado, a gente tira todo o mal. Algumas pessoas também comentou sobre tiraria o álcool, a bebida alcoólica, porque também traz grandes males para a sociedade. Mas a grande maioria optaram em tirar o pecado, porque se tiramos o pecado, teremos um mundo de santidade, um mundo bem melhor. E para você, se você pudesse eliminar uma coisa negativa deste mundo, o que seria? Você pode deixar isso no comentário, Você pode deixar no comentário e por que você tiraria esse aspecto negativo. Aqui para refletir, no livro Grande Conflito, página 413, diz o seguinte: o pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo havia sido o mais honrado. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridor, santo e incontaminável. Ou seja, Lúcifer ele tinha uma posição muito elevada no céu, certo? Ele era aquele homem próximo de Deus, aquele anjo, melhor dizendo, próximo de Deus, próximo de Jesus, próximo do Espírito Santo. Ele era o anjo cobridor. Ele tinha um privilégio que nenhum outro anjo tinha. Mas ele se deixou levar. Olha o que acontece aqui ainda na página 413 e 414 do livro Grande Conflito. O pecado originou-se, cobiçando a honra que o pai havia conferido ao filho. Esse príncipe dos anjos aspirava um poder que somente Cristo tinha o direito de exercer. Uma nota de discordância rompeu a harmonia celestial. Ou seja, Jesus ele tinha um privilégio de filho, tinha um poder especial, e Lúcifer ele queria exatamente isso. Ele queria não apenas ser semelhante a Jesus, ele queria estar no lugar de Jesus, ele queria ser o próprio Jesus.
ele cobiçou a posição de Jesus Cristo. Ele cobiçou a posição de Jesus Cristo. Esse foi o problema dele. E ainda, continuando aqui no livro Grande Conflito, página 418, 419, diz aqui: da mesma forma como Satanás retratou de maneira falsa o caráter de Deus no céu, fazendo com que ele fosse considerado severo e tirano, assim também induziu o ser humano a pecar. E depois que conseguiu ser bem sucedido nisto, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando o seu Filho unigênito para morrer pela raça decaída. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. Um poderoso argumento na cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi de forma alguma responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. Ou seja, Lúcifer, ele desde o início, quando ele quer ter o lugar de Jesus, ele começa agora a espalhar mentira, falando de Jesus, falando de Deus, que ele é um tirano, que ele é mau, que ele é isso ou que ele é aquilo. Satanás foi o primeiro a mentir, ele foi o primeiro a induzir as pessoas aos erros, no caso aí então, os anjos. E ele levou essa mensagem de que que Deus era tirano, de que somente ele merecia a honra e que eles não eram livres de fato. E esse desejo que ele tinha de querer ser semelhante ao Altíssimo, aliás, está acima das estrelas de Deus, é isso que ele traz para o ser humano. É isso que ele traz para Adão e Eva. Olha, se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus. Ou você vai ser igual a Deus. E aí Eva se deixa iludir pelas palavras da serpente e come. E também leva ao seu marido. E agora ele diz assim, agora vamos ver o que vai acontecer. E Deus, num ato de amor, Deus oferece uma prova de seu amor, entregando seu Filho unigênito pela raça decaída. Jesus, ele tinha o plano da salvação. Então ele traz esse plano agora. Ele leva, e só olha, eu vou morrer. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. Um caráter de amor e de justiça. O amor de Deus e a justiça de Deus é manifestada na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Diz assim, o poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que o governo de Deus não foi de forma alguma responsável pela conduta pecaminosa que Lúcifer adotou. O Calvário é a grande prova de que Deus não é o responsável pelo mal e que Deus é um Deus de amor e que Ele mesmo pagou o preço para que nós pudéssemos termos a vida eterna. Aqui diz, o inimigo de Deus, presta atenção aqui, o inimigo de Deus está tentando nos enganar e nos derrubar. O inimigo de Deus está tentando nos enganar e nos derrubar. Só podemos resistir a ele, mantendo um relacionamento com o Senhor, para que o pecado seja repulsivo a nós, como foi para o nosso Mestre, como foi para Jesus. Ou seja, existe uma maneira, existe um jeito de resistirmos, de sermos livres, se tivermos um relacionamento real com Cristo, tivermos uma comunhão real com Cristo, se realmente conhecermos a Cristo e viver segundo a vontade de Cristo na nossa vida. Ou seja, precisamos ter um relacionamento real com o nosso Deus. E aqui na parte já de abrindo o coração, eu convido você que abre o seu coração. Diz assim, abrindo o coração, a primeira questão é como teria sido a história se o mal não tivesse surgido no coração de Luz. Já imaginou? Nós estaríamos no céu, seríamos um eterno paraíso, ainda estaríamos no Éden. Todos os anjos que caíram juntamente com Satanás, com Lúcifer, estariam ainda no céu adorando e honrando o nosso Criador. Nós poderíamos todas as tardes termos a presença do nosso Criador em nosso meio, a presença física e visível de Deus. Quão bom seria se o pecado nunca tivesse surgido. Você concorda comigo? Que na segunda questão, há pessoas hoje que imitam na terra as ações de Satanás no céu? De que maneira? Você acha que ainda hoje existem pessoas que manifestam em si, nas suas ações,
As mesmas ações e atitudes que Satanás manifestou? Sim. Tem pessoas que cobiçam o lugar do outro, pessoas que fazem de tudo para tirar o outro da posição que está, para poder estar nela. Tem pessoas que fazem de tudo para destruir a vida de um outro ser humano. Eles mentem, eles roubam, eles matam. É assim. Infelizmente, esse pecado da cobiça chegou a todos. Chegou a todos. E muitas vezes ele tem se manifestado em nossa vida. Por essa razão, precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Para que Ele nos livre desse pecado. Para que Ele nos livre da cobiça, da inveja. De tudo aquilo que nos separa dEle. Nos separa dEle. Última questão. Se fosse defender o amor e a justiça de Cristo, que argumento você usaria? Qual o maior argumento, qual o argumento mais forte e mais importante que temos em relação ao amor de Jesus? O amor de Deus pela raça humana. A cruz do Calvário. O maior argumento que temos para defendermos o amor e o caráter de Deus é a cruz. Olha o que diz aqui. Na expiação, o caráter de Deus é revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra todo o universo que o governo de Deus não foi, de forma alguma, responsável pelo pecado. Entende? O argumento da cruz é o argumento mais poderoso que temos para dizer que o nosso Deus é amor e que nosso Deus quer o melhor para cada um de nós. Sabe, devemos cada dia nos entregar a esse Jesus. Cada dia vivemos agarrado a Ele, amando cada dia mais por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz para nos salvar. Aqui na parte de trabalhando junto, para finalizar, diante das dificuldades dessa semana, lembre-se de que Deus é sempre justo e amoroso, apesar de tudo. Sabe, alguém nessa semana falou comigo e disse assim, rapaz, se Deus é amor, se Deus é justo, por que o Rio Grande do Sul está passando pelo que está passando? Sabe, o próprio Deus está ali presente com eles. Tudo que acontece nesse mundo de ruim é em consequência do pecado original, desde o pecado de Adão e Eva, desde o pecado de Lúcifer. O que acontece em nosso mundo é apenas consequência do pecado. Não é o desejo de Deus que o ser humano sofra. O desejo de Deus é que todos nós nos convertemos, nos arrependemos, nos aproximamos dele e que tenhamos uma vida em abundância. Essa é a vontade de Deus. Porque lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o desejo de Deus é que nós tenhamos a vida eterna, é que nós vivamos bem, mas o pecado ele tem nos machucado. Tudo isso que vemos é consequência do pecado, mas muito em breve Jesus voltará. E tudo isso ficará para trás e precisamos ser gratos a Ele por tudo que acontece em nossa vida. Isso aqui, conte nessa semana, de sexta agora, até a próxima sexta. Diz adiante, conte sobre o amor de Deus a alguém. Fale do amor de Deus a um ente querido, a uma pessoa na sua família. Mas fale do amor de Deus. Deus é amor. Isso nunca vai mudar. Deus é amor. E eu convido você, nesse momento, para fazermos uma oração e entregar a sua vida, a minha vida, a esse Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, porque apesar da origem do mal, a origem do pecado, mas existe também ali a manifestação do Teu amor na cruz do Calvário. Que possamos todos os dias olhar para a cruz e ver o Teu amor por cada um de nós. E entregar nossa vida ao Senhor Jesus. A nos entregarmos cada dia. Porque muito em breve o Senhor virá e todo o mal ficará para trás. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Por amor de Cristo Jesus. Amém.
Mais uma vez, não deixe de ajudar o Rio Grande do Sul. Está aqui a chave Pix. Faça aí a sua doação. Qualquer valor será muito bem-vindo aos nossos amigos e irmãos gaúchos, tá? Na próxima semana o tema é Anjos na luta entre o bem e o mal. E nosso texto é o Salmo 34, verso 7, a lição de número 8. E eu espero você no próximo programa. Fique todos com Deus e até mais.